Olá, eu me chamo Maria André Scadorin, sou engenheira agrônoma e proveniente de uma família de 7 filhos, eu sou a sexta, e nasci no interior do Rio Grande do Sul. Da minha infância, as lembranças que eu tenho mais marcantes foram relativas à produção agrícola, porque nós, papai e mamãe, tinham uma pequena propriedade rural, da onde advinha nosso sustento. E eu fiquei desde jovem com aquela visão de campo de trigo, enfim, ligada à terra, à produção de alimentos. Morávamos bem no interior do Rio Grande do Sul e não havia locomoção de veículos, a não ser carroças e cavalos, né? Esse era o nosso meio de transporte. E eu até hoje tenho assim bem viva a lembrança da mamãe, que nós colhíamos o trigo, colocávamos no lombo do cavalo, aquelas bolsas brancas, né? E eu bem pequenininha, mamãe me colocava na frente dela no cavalo chamado baio, ainda lembro o nome do cavalo. E íamos cerca de 5 a 10 quilômetros no meio de picadas de mata cerrada. Então a lembrança que me vem, mamãe montando no cavalo, com uma espingarda atravessada, porque poderia encontrar no caminho alguma onça, algum animal que poderia nos ferir. Então essa é uma lembrança que eu tenho muito viva. Saímos do interior, fomos morar em Erechim, uma cidade um pouco maior, lá do Rio Grande do Sul. Ali eu cursei o ensino médio, fundamental, médio. Lembrando que para a gente sair do ensino primário, né, a gente tinha que fazer o exame de admissão, era o mini vestibular, para ver se tínhamos condições de adentrar ao ginasial, né? E depois do ginásio para o terceiro, digamos, o terceiro setor, nós tínhamos que fazer o exame de seleção. Então, tudo na minha vida sempre foi à base de vestibulares, né? 4 vestibulares ao longo da minha vida. Do primário para o ginásio, do ginásio para o ensino técnico e do ensino técnico para a universidade. Aos 19 anos eu ingressei na Universidade Federal de Pelotas, no curso de Engenharia Agronômica, e me formei em 1978. Viemos, né, morar em seguida aqui em Joinville, foi a cidade que nós viemos após o casamento, meu e do Anselmo, que também é engenheiro agrônomo, nos conhecemos lá na faculdade, aliás, né? E viemos morar em Joinville e aqui ficamos, aqui nos estabelecemos. Na época, para uma mulher cursar engenharia agronômica era uma coisa muito diferente, tanto que nós éramos na nossa turma da faculdade em 5 mulheres, 5 moças, né? E 300 rapazes, uma grande diferença, né? E quando me formei, então, ficou a expectativa, aonde trabalhar? Tive a sorte da janela do destino, que quando cheguei aqui em Joinville, a Fundação Municipal 25 de Julho estava selecionando engenheiro agrônomo, porque o Crédito Rural, o Banco do Brasil, não estava mais aceitando técnicos, né? Tinha que ter um engenheiro agrônomo responsável. Pois bem, fiz o teste, passei e fui admitida na Fundação 25 de Julho. Sem antes despertar uma grande surpresa. O prefeito na época era o Luiz Henrique da Silveira, e eu lembro que ele ficou assim muito preocupado quando viu que era uma moça que ia ser contratada para engenheira. Lembro que ele me chamou lá no gabinete dele e conversou comigo. Maria, tu tens certeza que tu queres trabalhar nessa função? Porque você foi selecionada, mas a gente pode te achar um outro espaço mais confortável, né, para uma mulher, uma jovem mulher como você. Mas eu insisti em ficar na função, né, e tive a grata satisfação de ser aceita, muito bem aceita, pelas famílias dos agricultores de Joinville. Notadamente, tive a precaução de fazer um trabalho com as mulheres, com as esposas dos agricultores, que, na verdade, na propriedade rural, pequenas propriedades rurais, quem dá o comando do trabalho lá
na maioria das vezes, são as mulheres. E na época o gado leiteiro era uma referência. E quem cuida do gado leiteiro, quem cuidava na época, eram as mulheres. Então, ao cabo de 3 meses, eu fui bem aceita, porque a grande dúvida era, pelo fato, quando me contrataram, pelo fato de eu ser mulher, jovem, mulher, né? E não falar alemão, porque aqui em Joinville, naquela época, falar alemão abria portas para muitos empregos, né? E eu não falava alemão. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, permaneci na Fundação 25 de Julho, trabalhando com os agricultores ao longo de 15, 18 anos, e depois, então, saí da área de produção de alimentos e passei para a área da preservação do meio ambiente, área ambiental, enfim. Né? Ao longo da minha caminhada, da minha carreira na prefeitura, tive oportunidade de ascender alguns cargos de chefia, de comando, e tive também a grande honra, né, de trabalhar com um dos maiores prefeitos que Joinville já teve, que é o seu Vitti-Freita. O seu Freita, né, era também um liberal, e ele simplesmente me deu o cargo de presidente da Fundema, e ao presidir a Fundema, né, eu me responsabilizei por criar toda uma questão de gestão ambiental para Joinville. E serviu de exemplo para muitas cidades que aqui vieram copiar o modelo de Fundação Municipal do Meio Ambiente para instalar em suas cidades. Então, se vocês observarem ao longo, muitas cidades têm a sua Fundema ainda. Joinville já não tem mais, foi extinta, né? Foi aglomerada em outras secretarias, a princípio na Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente e hoje em outras secretarias, que eu não tenho lembrança agora qual que é, né? Mas a Fundema foi extinta. Trabalhei ao longo desses anos, dessa gestão do seu Freita como presidente da Fundema e também tinha sempre aquela questão do técnico, do político, e eu, ao longo da minha caminhada, percebi que existiam grandes e bons projetos e que, às vezes, não iam adiante por falta de vontade política. Não na gestão do seu Freita. A gestão do seu Freita foi de grandes avanços nesse sentido. Então, eu logo adiante defini entrar para a seara política e me candidatei ao cargo de vereadora e fui eleita. No ano de 2000, assumi o cargo de vereança. Então, a nossa história como engenheira, tivemos assim a oportunidade, né, de participar de eventos marcantes para Joinville. E voltando à questão da gestão do seu Freita, éramos poucos engenheiros, né? Não éramos muitos. E devo aqui citar alguns deles, não quero ser injusta, de repente esquecer alguns, né? Mas o engenheiro Henrique Xiste Neto, o engenheiro Anselmo de Moraes, o engenheiro Dieter Nermann, tantos, né? O engenheiro Anselmo Cadorim, que também fez parte na época como presidente da 25 de Julho, e vários outros engenheiros que participavam já do CAJ, né? Então, o CAJ tem histórias com o pessoal da engenharia. Devo dizer que ao longo do curso de agronomia, praticamente na mesma semana, 10 dias depois, eu tive a oportunidade de conhecer o Anselmo Cadorim, meu esposo, né, que na época era veterano, ele já estava no 2º ano, eu estava entrando como caloura, e tive a oportunidade de conhecê-lo. Desde lá, então, começamos a namorar, e assim que eu me formei, casamos, né, e viemos morar em Joinville. Então, eu sempre tive na minha vida profissional a parceria de alguém que já estava na área, né, e que me ajudou muito,
Então, devo muito ao meu esposo, Anselmo. O nosso casamento foi no ano de 1979, 13 de janeiro de 79, já viemos morar em Joinville. E da nossa união tivemos 3 filhos, né? O Matheus Cadorim, a Inaê e a Nayana. Então, os 3 filhos que nos são motivos de imensas alegrias, realizações, né? E que ao longo da vida tem nos premiado aí com resultados muito bonitos. Valeu o esforço como pais, né? Na educação. Então, isso também é uma das nossas grandes realizações, ver a família, né? Então, éramos 2 e agora, depois ficamos com os filhos 3, né? Mais 5, então éramos 5. O Matheus é formado em Relações Internacionais, trabalhou 4 anos na China, né? Starteiro, ele é acelerador de startup, entre tantas atividades dele, que eu até me esqueço, né? E foi, entre tantas atividades profissionais, ele trabalhou 4 anos na China, numa Comexport, né? Uma trading grande, aprendeu bastante, inclusive o mandarim, né? Voltando de volta ao Brasil, desempenhou várias funções, né? E também como diretor executivo do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, onde ele pôde assim, realizar um grande trabalho que também nos deixou muito felizes e com certeza deixou a ele também bem feliz. E hoje ele adentrou na seara política e é deputado estadual pelo Novo, né? Então, o Matheus Andrés Cadorim está lá lutando pela engenharia. Ele não é engenheiro, mas os pais são. Então, a gente está sempre também cobrando, né, as ações que são inerentes à nossa categoria. A nossa segunda filha é a Inaê, formada em publicidade e propaganda, hoje casada com um cirurgião ortopedista, e mora no Paraná, né? Em Ponta Grossa. E a Nayana, que é a nossa caçula, tem uma empresa, né, de têxtil e mora em Itapema, Santa Catarina. Temos, desses 3 filhos, temos 3 netos, o Nicolas, filhinho do Matheus, e as 2 meninas que são as filhas da Inaê, a Isabela e a Cecília. Então, éramos 2, vieram os filhos, nos tornamos 5, né? Dos 5 vieram os 3 agregados, né? Os genros e a nora, né? Aí já éramos 8, e agora com os 3 netinhos, 11, né? Então, de 2 somos 11, até que rendeu, né? Devo salientar de que uma das minhas maiores realizações foi o fato de eu ter sido a primeira engenheira agrônoma em Santa Catarina a desempenhar funções de extensão rural. Na época, isso era um tabu, né? Como era um tabu as mulheres cursarem engenharia agronômica, tabu muito maior era adentrar no mercado, principalmente nas atividades de campo. Eu lembro que na época era a Caresc, né? Hoje Ipagre, não contratava mulheres engenheiras agrônomas, somente homens. E as extensionistas rurais que trabalhavam, né, junto, fazendo trabalho de extensão, de nível técnico nos escritórios da Caresc, não poderiam ser casadas. Tamanho era o preconceito com as mulheres, né, com as licenças maternidade, enfim, esse tipo de situação. Aproximadamente 10 anos após eu estar trabalhando, desempenhando minhas funções com sucesso, graças a Deus, a pressão foi muito grande, né, para que a empresa como a Caresc começasse a contratar mulheres, né, engenheiras agrônomas, e dizer, uma mulher não dá certo e tal. Né? Não, dá certo, nós temos um caso lá na prefeitura de Joinville, a engenheira Maria Carolina. Então, eu recebia muito quando eu estava na Fundação Municipal 25 de Julho,
muitos estágios, muitas visitas de pessoas, né, para me observar, para ver se realmente estava dando certo a nossa atividade como mulher. Então, eu penso que esse legado que eu consegui deixar para as mulheres engenheiras agrônomas é motivo de muita satisfação para mim, né? Não foi fácil desbravar, mas a gente deixou esse legado de possibilidade que abriu as portas para muitas engenheiras agrônomas, e hoje nós vemos elas assim, um sucesso absoluto aí no agronegócio. É uma coisa muito bonita ver a quantidade de mulheres engenheiras agrônomas desenvolvendo a sua atividade profissional.